Polícia aperta o cerco para cidadãos que desobedecem medidas de prevenção contra a Covid-19. Mulheres viúvas realizam trabalhos forçados para sustentar suas famílias em Chimoio. Crianças de Macossa querem cumprimento de seus direitos, exigência feita durante a sessão do Parlamento Infantil que elegeu nova direção do órgão. Mordedura canina, desnutrição e acidentes de mototáxi são casos que dão maior entrada nas unidades sanitárias do distrito de Macossa. Saudações, está a começar o Jornal de Manica da televisão comunitária de Chimoio, do Instituto de Comunicação Social de Manica. Os detalhes deste assunto ainda neste jornal. Para já, a Save the Children mostra-se preocupada com cada vez mais elevado número de crianças infectadas pela Covid-19. Dados da organização indicam que, em média diária, mais de 50 crianças testam positivo para o novo coronavírus. A preocupação foi apresentada por Jaime Chimbiti, gestor de advocacia, campanhas e direitos da criança na Save the Children. Jaime diz que nas últimas 3 semanas, pelo menos 10% dos casos de Covid-19 positivos é de crianças. O primeiro nos preocupa, nas últimas 3 semanas temos registro de acima de 50 casos diários de crianças que estão subdivididos a 0 a 4, 5 a 9 e 10 a 15 anos. E são dados que são baseados nos dados que o MISAL, que é o governo, reporta sobre o Covid. Antes o cenário era preocupante, era muito mais preocupante porque tínhamos crianças dos 0 a 4 a terem mais casos. E nós usamos essa informação para a nossa programação, incluindo produção de mensagens e campanhas. E 0 a 4 são crianças que não saem de casa, mas estavam a ter a tendência de ter mais casos comparando com os de 5 a 9 e de 10 a 15 anos. A Save the Children chama a consciência dos adultos para não exporem as crianças em situações de risco para a Covid-19, adotando medidas simples, mas determinantes para a proteção dos petizes. Vamos todos evitar expor as crianças a situações de risco. E situações de risco inclui não mandar a criança para alguns sítios públicos, por exemplo, à noite, estar a vender, relacionado com o trabalho infantil. Aquelas crianças que são a idade recomendada para pôr a máscara, que põem a máscara, nem todas as crianças devem pôr a máscara. E também é necessário evitar aquelas práticas que nós já recomendamos, fazer chá de bebê, em cada um quer tirar foto com a criança recém-nascida, andar a soprar a comida na colher quando der. E para quem pega uma criança recém-nascida e sem a máscara, a criança está muito exposta. E o primeiro caso de criança foi de uma recém-nascida. Neste primeiro caso que faço referência, é interessante que os pais testaram negativo, mas a criança recém-nascida testou positivo. Então isso deve nos chocar e nos preocupar. Então eu que tenho um recém-nascido, tenho que exortar aos outros, não precisam pegar o bebê para ver. E não precisam até chegar muito próximo, podem ver de longe. O facto dos professores passarem para a lista das prioridades na vacinação agrada a Save the Children. Em algumas cidades já foram reportados alguns casos de crianças que testaram positivo e frequentam a escola. Felizmente, esses números são muito reduzidos. Isso nos encoraja. Estamos preocupados, há escolas que ainda não têm
material disponível ou à altura. Então as medidas não estão sendo cumpridas. Algumas dessas escolas o próprio Ministério da Educação não reabriu, mas outras infelizmente estão reabertas e não há condições nem para testar a temperatura das crianças, nem para a lavagem das mãos, não há material suficiente. Então isso nos preocupa. O próprio Ministério da Educação também está preocupado com isso. Então, e são crianças que são expostas lá. Estamos felizes pelo fato dos professores serem priorizados no processo de vacinação, na fase que se segue, por causa do contato com os professores e os próprios alunos. Então, isso também é uma boa decisão que o próprio governo está a tomar. Entretanto, Inês Bobotele, chefe do Departamento de Desenvolvimento da Criança no Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, aconselha aos pais e encarregados de educação a observarem algumas rotinas desenhadas pela sua instituição para os tempos da pandemia. Desenvolver umas rotinas diárias. Estamos a falar para crianças, estou a falar o foco das crianças dos 0 aos 5 anos, que já estavam habituadas a frequentar o ensino pré-escolar. 4 rotinas são rotinas semanais que devem ser garantidas. Eles aprendem algumas habilidades com os seus pais em casa. São rotinas que são bastante ilustrativas, que apoiam que qualquer pessoa que tenha um nível baixo de literacia consiga apoiar a sua criança em casa, em que logo que a criança acorda, tem uma certa atividade, em primeiro é a própria higiene, a higiene pessoal. Ensinamos a criança a ter a sua própria higiene sozinha, ensinamos a criança a arrumar a sua própria cama, ensinamos a criança a ajudar em casa, mesmo que tenha uma tenra idade, estou a falar de 3, 4 anos, há algumas atividades que a criança pode fazer, então ensinamos as crianças a se desenvolver dessa forma. Rotinas que foram desenhadas pelo Ministério para responder à reclamação das famílias que não conseguem aturar os seus próprios filhos devido ao confinamento face à pandemia da Covid-19. Obrigado, Tomás Gimo e Raul Viegas, por esta peça de reportagem. E o secretário de Estado na província de Manica exorta aos agentes econômicos a intensificarem medidas de prevenção da nova variante do novo coronavírus na cidade de Chimoio. Edson Macuacua fez esta exortação ontem durante a visita aos agentes econômicos do maior mercado retalhista e grossista da cidade de Chimoio, vulgo 38, onde apelou a terem maior cuidado e intensificar medidas de prevenção desta pandemia viral. Não tem banca fixa. Tem que estar sempre protegido, tá bom? Quando vem os clientes, sempre falar com distância em relação a eles, para não te transmitirem doenças do Covid-19, tá bom? E lavar sempre as mãos, eu preciso pegar coisas que se comem diretamente. Por ser extremamente mortífero, com propagação célere, a terceira vaga do coronavírus, denominada Delta, mais conhecida por variante indiana, o secretário do Estado disse haver uma necessidade de abandonar o gabinete para lançar um alerta aos vendedores daquele mercado por ser o maior cruzamento de diferentes comerciantes, vendedores e a população em geral. Temos de exortar a todos os vendedores e compradores, não só do mercado 38, mas de todos os mercados, para que continuemos a observar com rigor as medidas de prevenção e combate ao Covid-19. Temos à espreita uma terceira onda que é muito perigosa devido à grande velocidade com que se transmite o vírus do Covid, ou do coronavírus, e sobretudo por ser um vírus altamente infeccioso e com uma letalidade muito alta. Portanto, está a crescer o número de pessoas contaminadas e está a crescer casos de óbitos. E isso preocupa-nos como província. Macuacua percorreu quase todo o mercado, banca por banca, sensibilizando os agentes econômicos na prevenção do novo coronavírus no mercado 38, usando máscaras, obedecendo o distanciamento social, lavando as mãos com água e sabão com frequência.
Recuperamos uma das notícias de abertura neste jornal. No âmbito da fiscalização do cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, a Polícia da República de Moçambique, em Manica, desencadeou esta quinta-feira uma operação nos principais mercados da cidade de Chimoio. A referida operação culminou com a recolha de cerca de 250 pessoas, melhor dizendo, por incumprimento das medidas de prevenção do novo coronavírus constantes no decreto do Conselho de Ministros. Colegas, não estamos bem. Então, como decisão de Sua Excelência, Ministro do Interior, é de reforçarmos medidas de patrulhamento, envolvermos todos os colegas, endurecermos as medidas de prevenção. Temos que endurecer. Temos cidadãos que querem confrontar-se com a polícia. Isso é desacato à autoridade. Então temos que estarmos em cima dessas situações. Não podemos deixar que isso ocorra. Mas evitando os excessos. É a pensar na variante Delta, que já começou a fazer mortes e várias novas contaminações em Moçambique e na província de Manica em particular, que uma brigada multissetorial constituída pela Polícia de Trânsito, de Proteção e Municipal escalou esta quinta-feira os principais mercados da cidade de Chimoio, cujo objetivo era de sensibilizar os cidadãos sobre a necessidade do cumprimento das medidas de prevenção da pandemia viral. Está ouvindo, né? Quando você quer comer, vai ser num sítio, tira a sua máscara, come. Daí levanta, põe a máscara, põe. O mercado Francisco Manhanga, vulgo 38mm, local de maior concentração de pessoas, que mereceu menção na última comunicação à nação por parte do Presidente da República, foi um dos pontos escalados. Logo à chegada dos homens da lei e ordem, um jovem é flagrado sem máscara e a justificação é esta. Sim. Vou comprar a máscara. Vamos com eles, hein? Vamos recolher. Mais adiante, há outros cidadãos, entre eles crianças, sem noção do perigo da terceira vaga da pandemia do novo coronavírus. Circulam sem máscaras, encostam-se e ficam aglomerados. As justificações são várias. Estou a comprar máscara, sim. Acabei de comprar por tudo, quero comprar máscara. Mas a senhora estava aqui a circular sem máscara. Comprei antes, não tinha troco. A pessoa. Mas eu sabia que estava no sítio exposto. Sim. Máscara está aqui. Eu tirei, pus esta aqui, daí fumei cigarro. No final da operação, o temível Mahindra da PRM ficou sem espaço, tudo porque tanta gente foi recolhida para as subunidades da polícia devido ao incumprimento das medidas de prevenção do novo coronavírus. Neste caso, todos aqueles que portavam, ou seja, não portavam as máscaras, ou portavam e usavam incorretamente, serão levados até a subunidade policial para que sejam sensibilizados no sentido de disciplinar aos outros que pautem por mesmas práticas. E serão tomadas medidas legais previstas na lei. Por quanto tempo vão permanecer sob custódia policial? Como me referi anteriormente, não trata-se de uma detenção como tal. Serão retidas por um tempo a se lavrar a respectiva peça de expediente, ou seja, que irá dar seus seguimentos legais com vista a desencorajar a outros que pautem, ou seja, que pretendam pautar por mesmas práticas. Na província de Manica, a Covid-19 já fez 11 mortos, 2.826 infectados e 2.374 pessoas livraram-se da doença. Neste momento, a província conta com 441 casos ativos. Olhamos para outras notas. Crianças do distrito de Macossa, extremo norte da província de Manica, mostram-se preocupadas com a falta de um parque infantil, más condições sanitárias em algumas escolas e ocorrência de casos de violência física contra menores nas comunidades locais. A pequenada do distrito de Macossa, norte da província de Manica, diz estar atenta à violação dos seus direitos pelos mais velhos e aponta alguns aspectos preocupantes.
As crianças aqui em Macossa não tem um parque infantil onde elas podem brincar. Aqui em Macossa temos o direito de participação, então nós como criança queremos participar nas reuniões públicas, queremos participar nas reuniões, queremos colocar um documento para o excelentíssimo administrador de Macossa para nós colocar as nossas preocupações. Como primeiro, as crianças estão sendo violados os seus direitos e violação sexual também, as crianças estão sendo violadas, violação sexual nas escolas também. Tenho ouvido casos de os professores também engravidar os filhos as meninas por causa de querer nota ou mesmo querer passar de classe. As maiores preocupações de crianças aqui no Macossa é a falta de parque infantil, em termos das escolas, não temos sanitários e uniões prematuras. Aqui no Macossa tem muitas crianças que já casaram, né? Mas depois de terem filhos, tiveram a gravidez precoce e depois de ter os filhos regressaram aos estudos. Aqui em Macossa tem escolas que têm janelas estragadas, portas estragadas, mas o que chão. Então temos que fazer um papel para nós entregar ao governador, ao administrador, para o quê? Consertar essas escolas. Também falta de sanitário. Se, por exemplo, com o chão estragado, eu vou ser em casa limpo, vou chegar na escola, vou ser sujo. Outra coisa é violação sexual, violação psicológica e violação física. Em nossas comunidades acontece muito isso. Criança só para brincar, ao voltar, pai, por que só para brincar? Que tinha trabalho a fazer? Porque brincar é um dos direitos da criança. Um direito muito importante da criança, brincar. A criança tem um direito de brincar. Se não vai para brincar, volta, papai está a insultar. Você, está ok? Você está ok? Está cheio de brincar aqui, tem cheio de trabalho aqui. Se você não faz trabalho, vai sair daqui. Isso é o quê? Violação psicológica. Outros batem a criança porque sai daqui e deixa trabalho. Estas e outras preocupações foram apresentadas pelas crianças durante a 5ª sessão ordinária do Parlamento Infantil daquele distrito, que teve lugar recentemente. Na família há muita violência física, negligência. Famílias que ainda batem nos seus filhos. Fraca educação na família. Pais que não deixam seus filhos com deficiência irem à escola. Trabalho pesado, ou por outra, trabalhos forçados nas famílias, por causa do garimpo e busca de água. Na escola, professores que ainda batem nos alunos. Esses que provocam essas situações sejam punidos exemplarmente. O governo do distrito esteve presente durante a sessão e respondeu às preocupações dos deputados de Palmo e Meio, garantindo haver planos concretos para resolver os problemas levantados. O governo, através da saúde, da educação, o setor da educação, a Procuradoria da República, os líderes locais e as ONGs que operam no nosso distrito, com grande destaque para a Save the Children, continuam a trabalhar para acabar com este mal que adia e mata o sonho das nossas crianças. Atualmente temos a rádio comunitária que já está a funcionar no nosso distrito. É um meio que vamos usar bastante para sensibilizar. Alguns aspectos foram levantados, mas o governo do distrito, através da repartição da melhoração social, já tem um plano de erguer um parque infantil. Neste momento, está-se a trabalhar com o SDPI para se escolher o melhor local para se implantar o parque infantil desse distrito. Inclusive, já estamos a trabalhar com alguns parceiros que vão ajudar a financiar este projeto. Significa que, provavelmente, no próximo ano, já teremos, no primeiro semestre do próximo ano, já teremos o parque infantil aqui na sede do distrito. Vocês são o futuro de amanhã. O distrito de Macossa depende de vós. Vocês é que vão ser os futuros diretores, os futuros professores, os futuros médicos, os futuros engenheiros, os futuros enfermeiros, os futuros professores, para que esse distrito, essa sociedade, continuem a crescer para frente.
Tomás Jim com imagens de Raul Viegas, Macossa para a televisão comunitária de Chimoio. 5 pessoas com deficiência física residentes em diferentes bairros da cidade de Chimoio beneficiaram de cadeiras de rodas. Trata-se de uma ação levada a cabo pela organização Rotary Club. Trata-se de 5 pessoas com deficiência física residentes em Chimoio que beneficiaram-se de cadeiras de roda para facilitar a locomoção. Para José Rupia, secretário da Rotary Club, pediu de modo que as carinhas de roda sejam direcionadas aos respectivos beneficiários. Pedimos cada instituição poder localizar os beneficiários localizados do Conselho Municipal. E hoje viemos responder. E não é a primeira vez que estamos a fazer isto para o Conselho Municipal. Estamos inserindo em todos os distritos. Essas ajudas estamos a fazer em todos os distritos. A ação social que nos localiza, os beneficiários, nós vamos lá fazer a entrega. Entretanto, o presidente do Conselho Autárquico de Chimoio, João Ferreira, quem orientou a entrega das cadeiras, disse ser um gesto de solidariedade aos carenciados. João Ferreira afirmou ainda não ser a primeira vez que a ajuda deste gênero acontece. Não é só na cidade de Chimoio que estão a fazer isso, estão a fazer um pouco por toda a província. A Rotary Club está em toda a parte do mundo e estão a fazer isso em toda a parte do mundo, portanto estão de parabéns. Nós precisamos mesmo que hajam pessoas de bom coração e que façam isso. Terinha, uma das beneficiárias, disse estar feliz, pois a carinha de roda irá ajudar na locomoção à escola. Ir na escola, estudar, eu fiquei bem feliz dia de hoje. Eu recebi essa carinha. Não tinha uma coisa para falar, mas... Sim. Como é que você fazia antes? Como é que ia à escola? A escola é de estudar para amanhã ficar também boas coisas, né? Mas como é que fazia antes para ir à escola? Ir na escola? Como é que ia? E para ir escrever, para eu ficar também amanhã bom. Como é que conseguia chegar até na escola? E eu que tinha outras calinhas, como isso. Tinha ido com ele, agora já está estragado. Agora, sim. De referir que a entrega das cadeiras de rodas decorre no momento em que Chimoio prepara-se às festividades dos 52 anos de elevada categoria de cidade. E o Parlamento Infantil do Distrito de Macossa tem nova direção. Rebeca Pedzissai é nova presidente e substitui no cargo a Frâncio Alberto. Rebeca Pedzissai Green, na qualidade de presidente do Parlamento Infantil do Distrito de Macossa. Juro por minha honra. Este é o momento de juramento da nova presidente do Parlamento Infantil no Distrito de Macossa, Rebeca Pedzissai Green, eleita em sessão ordinária daquele órgão e investida pelo governo do distrito, representado pelo médico-chefe. Rebeca venceu uma eleição em que concorreram para o cargo 7 candidatos que viram seus manifestos eleitorais preteridos pelos 26 deputados de palmo e meio, com direito a voto. Eu não tenho muito a dizer, a não ser que votem em mim. Se votarem em mim, vamos trabalhar junto para acabar com as violências das crianças. Se votarem em mim, eu prometo, eu juro que vamos fazer tudo por tudo para acabar com as violências das crianças. Votar eu ser presidente, eu fazer muitas coisas que outros que nem vão fazer. Como aqui uma coisa não tem parque infantil, em Dunda está falta de fontes de água. Vamos ter torneiras, bombas e mais. Ser eleita presidenta do Parlamento Infantil, prometo monitorar as atividades desse Parlamento, considerando as opiniões das outras crianças. Criança, oi! Oi! Acho que o nosso menino presidente não pode levar. Não é que eu seja sábia, mas que nós todos unidos possamos o quê? Trabalhar em prol os problemas que afetam a criança. 5, 6, 7. Rebeca Green.
Naomi Marino e Grace Francisco foram os segundo e terceiro candidatos mais votados, depois de Rebeca, pelo que ocuparam os cargos de primeira e segunda vice-presidentes, respectivamente. Durante a sessão, também foram eleitos um secretário, um porta-voz, um chefe dos deputados, entre outras funções do Parlamento Infantil Distrital. Voto por mim. Não vejo essa minha altura bem pequenininha, mas eu sei ser uma secretária muito boa. Todo o processo decorreu de forma transparente, desde a campanha eleitoral, contagem dos votos, até a divulgação dos resultados. No seu primeiro discurso, Rebeca elencou o seu manifesto eleitoral e as promessas feitas pelos outros candidatos como aspectos a levar em consideração durante o seu mandato de 2 anos. Caríssimos deputados, tudo faremos em cumprimento dos nossos deveres, nomeadamente estudar respeito pelas normas e políticas, o cumprimento de todas as leis, com maior enfoque à lei que interdita as uniões prematuras, que é uma das maiores preocupações no nosso distrito, bem como o cumprimento de todas as medidas para a prevenção da Covid-19. O Parlamento Infantil é um órgão reconhecido pelo Ministério do Gênero, Criança e Ação Social e tem o apoio técnico e financeiro da Save the Children, uma ONG que defende os direitos da criança. A Save the Children e o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social estão a passar essa estrutura para a plataforma da sociedade civil. O Parlamento Infantil deve saber representar a todas as crianças do distrito de Macossa, conhecer as principais necessidades e preocupações e garantir que as suas vozes possam transformar a melhoria das condições de vida de todas as crianças, na sua família, na sua localidade, no seu distrito, porque entendemos que o Parlamento Infantil é o nível mais alto da participação da criança. Gostei muito e às vezes nós, por viver talvez nas grandes cidades, pensamos que a nível mais baixo, a nível local, se calhar temos crianças acanhadas. Pelo contrário, temos crianças que têm vontade, que se expressam muito bem, que têm vontade de participar e que se expressam muito bem em relação àquilo que são as suas preocupações, os seus sonhos, para um dia serem grandes líderes, serem professores e seguirem outras profissões que significam aquilo que é o seu sonho. Algum aproveitamento para essas crianças mais ativas no Parlamento Infantil? O Ministério pensa alguma coisa de aproveitar depois de passarem da fase da criança? Isso, o que é que se faz dessas crianças? Bom, como disse, o Parlamento Infantil é um fórum de participação da criança, em que essas mesmas crianças discutem ações, problemas que lhes afligem. Então, para mim, a partir do momento que essas crianças já têm consciência daquilo que são os problemas que afetam a sua vida, o seu desenvolvimento na sua comunidade, essas crianças podem servir de vetor de comunicação para as outras crianças, para os próprios pais que talvez não sabem que uma determinada, por exemplo, atividade possa perigar aquilo que é a sua saúde. Então, essas crianças, para mim, só aquilo que elas fazem, advogam sobre aquilo que é a implementação dos seus direitos, já é uma mais-valia para elas próprias. O Parlamento Infantil não só é um mecanismo de participação, mas é uma forma também de formar essas crianças, capacitar essas crianças sobre a implementação dos seus direitos. Comparando com outros países, nós estamos muito avançados como Moçambique. Há países que não têm Parlamento Infantil, há países que não têm, podem não ter Parlamento Infantil, mas não têm tipo de interação crianças com decisores a vários níveis, incluindo países desenvolvidos, não só africanos. Há países desenvolvidos que não têm isto. Nós temos em Moçambique o Parlamento Infantil desde o ano 2000. Nacional, provincial, distrital e subdistrital, incluindo núcleos infantis nas escolas. Então, isso aqui é um cenário ideal. O nível de participação da criança em Moçambique até que é satisfatório. Existem melhorias, existem desafios. Um dos desafios é interessante, é que a sensibilidade das crianças em relação aos direitos da criança é muito elevada quando está no Parlamento Infantil. E nas suas casas elas vivem o contrário.
nas suas escolas, vivem encontrar. Estão a reportar aqui nos trabalhos de grupo, estão a levantar coisas muito interessantes que devem informar a própria escola, aos servidores públicos, às associações locais, às OCBs, incluindo os comitês comunitários de proteção da criança e as ONGs, incluindo a própria Save the Children. Tem que se apropriar do que as crianças estão aqui a dizer para melhorar os espaços de participação. O que estão a dizer aqui é que nós, os adultos, a todos os níveis, também devemos ser capacitados para permitir que a participação da criança aconteça. Há momentos em que nós somos um obstáculo. Makossa foi o último distrito a realizar uma sessão de revitalização dos órgãos ao nível da província de Manica. A fase seguinte será uma sessão provincial e daí para a nacional. Em cada uma das fases haverá revitalização da direção dos parlamentos infantis. Dificuldades da vida obrigam mulheres a praticarem trabalhos pesados para sustentar suas famílias em Chimoio. Dificuldades da vida obrigam mulheres a praticarem trabalhos pesados para sustentar suas famílias em Chimoio. É o caso de Flávia Cambuemba, Elisa Vale, Helena Dimo, Rosa Bernardo, residentes no bairro Vila Nova, vulgo Tambeira 2, na cidade de Chimoio, que viram-se a praticar atividades pesadas de modo a contornar as dificuldades da vida, como é o caso de carregar e partir pedras de tamanhos maiores para torná-las mais finas. Conforme relatam, não tem sido tarefa fácil acordar cedo com martelo nas mãos, realizar um trabalho que é extremamente pesado, mas a vida lhes obriga assim a fazer para garantir o mantimento e o bem-estar das suas famílias. Questão financeira, não tenho um trabalho, não tenho emprego. Agora vi para viver só assim, vida da cidade, mesmo de lá no campo, depende também de dinheiro. Tinha que praticar esse trabalho. E onde é que são tiradas estas pedras para trazer até aqui? Essas pedras antigamente nós tirávamos aqui, só que agora já estamos a transportar de aqui para aqui. Kanyamapu hapano kuti tiwane udini tiwane kuponesa pa nyumba tutenge kumuriwo kutenga kumida maona kuda kwanisa kuti titenge kuti wake nyumba pa nyumba zindakete nini mwamuna andina wafa. Soto ndopona ngopukanya mapuwe pano. Doi, não tenho como, porque eu cheguei de fazer esse negócio de pedra, saí muito longe, perdi meu marido. Quando perdi meu marido me deixou cheio de barriga de 3 meses, mas com 3 crianças. Essa criança, eu não via como, eu ficava assim, desamparada, né? Ficar como, parece só confusa na minha cabeça. Se conheci aqui, devia trabalhar, ser dona mesmo daqui. Desde que eu comecei essas pedras aqui em 2004, até hoje por causa de sofrimento. Tenho criança, divorciei com meu marido, com 5 filhos. Assim estou a desarrascar maneira para aquelas crianças para estudar, para comer, para ver também se de dormir. Apesar do trabalho pesado, algumas dizem ver suas vidas melhoradas, pois depois de reduzir as pedras em tamanhos menores, são vendidas em recipientes de 10 kg a 50 meticais. Estudar criança, te mandar comer criança, é tudo. Agora estou a pedir também, me ajuda também minhas filhas trabalhar, já estudaram, mas minhas filhas estão trabalhar para eu conseguir também sentar em casa, não é isso? Vida quando chinja ngoti ungawatengesa wana padoko pa unokwanisa utenga oshisha chapa utotenga utosia utanga para direiro uyazo kukomerawo. Dia dela nós às vezes costuma acabar 2 dias, 3 dias sem vender. Às vezes quando tem movimento também costuma vender também por dia mês 5, 6 latas. Às vezes nós costumamos acabar mês dia sem vender. Só para nós abandonar não dá. Mudar como crianças estão a estudar, estão a comer, a saciar. Está a ver? Agora é muito diferente com uma pessoa que está sentando em casa. Naquele tempo que havia pedra aqui perto, naquele tempo que não havia esse Covid-19, era normal, mas agora com esse Covid-19 as coisas estão muito complicadas. Esse eu conseguir de comprar sabão, comprar caril, óleo de 5 meticais só.
Na cidade de Chimoio, é visível o esforço desmedido de mulheres e crianças carregadas de vários produtos nas peneiras, percorrendo ruas e avenidas ao encontro de clientes para suprir as suas necessidades diárias. Mordedura canina, acidentes de moto e desnutrição aguda preocupam as autoridades de saúde do distrito de Makossa. O distrito de Makossa registrou no primeiro semestre deste ano 43 casos de mordedura canina com 2 óbitos, o número que representa uma subida em relação ao primeiro semestre do ano passado, onde o setor de saúde registrou 15 casos sem mortes. Temos 2 doentes no posto administrativo de Nhamagoa, que depois da mordedura por cães manifestaram sinais sugestivos da raiva e que acabaram obitando. E a nossa preocupação é justamente pelos casos de óbito, porque a raiva, uma vez que o paciente manifesta a raiva, é uma doença 100% letal. O paciente basta manifestar a raiva, já vai obitar. Temos as vacinas antirrábicas, que é para os técnicos que vão trabalhar, são os técnicos do SDAI, da agricultura, que vão trabalhar na campanha de vacinação desses cães ao nível da Vila Sede, de Mapanga-Panga e também no posto administrativo de Nhamagoa, que são os pontos onde há mais casos de mordedura canina. Se a mordedura por cães preocupa a saúde, também preocupa este setor. Em Makossa, casos de acidentes de motorizada que têm estado a provocar ferimentos graves às vítimas. Os acidentes têm tido muitas lesões. Nós, por semana, recebemos em média 4 doentes no nosso banco de socorros com lesões resultados de acidentes de viação. Neste momento, esta semana, recebemos na quinta-feira um caso de acidente de viação na pista, onde resultou em um caso ou seja, um paciente teve ferimentos muito graves, teve um traumatismo crânioencefálico grave e uma fratura de Lefort, que é uma fratura que envolve a maxila. E por causa da gravidade das lesões, tivemos que encaminhar o paciente para o Hospital Provincial de Chimoio. O outro paciente encontra-se aqui sob os nossos cuidados e teve uma fratura incisa de mais ou menos 10 centímetros no couro cabeludo. Da acidente ya nana mwanzatu karibamora mona wazabule benevo noje psong habe zabule benevo atenda zakwaza zabule ndinkali munosha mona kare mwanzangu nyadwangu ndo venda kalandika mona ni banongo paswa ndi banyashitagira bandi basoroba mona nikabuda kumabanga tikanda kumuyi. O médico-chefe do distrito de Makossa disse, por outro lado, que a malária, que no ano passado registrou cerca de 60 mil consultas, baixou significativamente este ano para 30 mil, graças à distribuição domiciliária de redes mosquiteiras e observância das medidas preventivas pela população. Boas notícias também estão no número de partos institucionais, que passaram de 289 no primeiro semestre de 2020 para 430 no igual período de 2021. Entretanto, aqui há um porém. Semanalmente, há pelo menos um caso de parto de raparigas como resultado de gravidez precoce, muitas vezes fruto de uniões prematuras. Bem, em termos de número, estamos muito bem. Não temos nenhum problema quanto a partos institucionais. Para além de que também temos mais unidades sanitárias agora, então os serviços de maternidade funcionam em todas as nossas unidades sanitárias, então isto aproxima a maternidade às comunidades e facilita também as mulheres a terem partos nas unidades sanitárias. As gravidezes precoces continuam uma preocupação? Continua uma grande preocupação. Primeiro, parte das próprias uniões prematuras e depois culminam nessas gravidezes antes dos 18 anos. E temos recebido alguns casos, quase todas as semanas, recebemos, todas as semanas pelo menos um caso de gravidez de mulher antes dos 18 anos, recebemos. E tem sido um grande desafio no manejo desses casos, porque, como deve imaginar, a mulher nesta fase ainda não tem um organismo preparado
para ter um bebê, então isso acarreta muitos riscos para a própria mulher, assim como para o próprio bebê. Mas temos conseguido gerir os casos. Este ano, por exemplo, no ano passado, assim como este ano, no primeiro semestre, não tivemos nenhum óbito nesses casos, mas temos tido muitas complicações e, graças a Deus, temos conseguido salvar as mães, assim como os bebês. No primeiro trimestre, Makossa registrou muitos casos de picada por cobras, mas os números tendem a reduzir e deixando de constituir uma preocupação. A questão da desnutrição é a preocupação permanente das autoridades do distrito de Makossa. Os dados mostram que a desnutrição aguda provocou em 2020 49 internamentos e neste ano 22 pessoas já foram internadas devido, basicamente, a problemas de alimentação. Como setor da saúde, para além do tratamento que fazemos na unidade hospitalar, também fazemos segmento ao nível da comunidade. Então, trabalhamos com as comunidades, fazemos demonstrações culinárias, aqueles alimentos que a comunidade dispõe. Então, vamos ensinando a eles como é que devem preparar, quais são as combinações possíveis e que têm um grande valor nutritivo. Também trabalhamos com a estrutura local, com a liderança local, a comunitária, a sensibilizar as comunidades para não venderem os alimentos de que dispõem, porque este é outro problema também, que as pessoas produzem, mas depois vendem mais do que consomem. E chega a uma dada altura em que já não tem alimentos. Estamos preocupados com o relatório que temos recebido dos níveis de desnutrição crônica no posto administrativo de Inhamagua. E da análise que fazemos ao nível do distrito, achamos que isso é resultado, primeiro, dos aspectos tradicionais, e segundo, por problemas de falta de conhecimento de preparo dos alimentos. A percentagem que nós temos, de acordo com a indicação de saúde, estamos a cerca de 2%. E 2% de desnutrição crônica é preocupante. Vamos a introduzir programas do aproveitamento das bolsas de água que nós temos. Abertura de furos de água, poços, sobretudo poços, e estamos agora a introduzir, portanto, a construção de represas. Temos aqui a represa de Nhanchove, que está aqui perto, a 5 km daqui da sede, que é para armazenarmos a água quando chove, armazenamos nesta represa, e está a ser aproveitado, as pessoas e as comunidades estão a desenvolver as culturas, aproveitando a água, portanto, que está armazenada nessa represa. Temos em Moçangadze também uma represa, e a ideia nossa, a perspectiva é de atrair investimentos para a construção de mais represas. Refira-se que o distrito de Makossa conta com 6 unidades sanitárias e uma população de pouco mais de 52 mil habitantes. Para a melhoria da saúde e vida dos munícipes, o Conselho Autárquico de Chimoio sensibiliza a população no manuseamento correto do lixo. A iniciativa visa a remoção e a sensibilização dos munícipes na gestão e conservação do lixo em todos os bairros da cidade de Chimoio. De acordo com João Ferreira, presidente do Conselho Autárquico de Chimoio, a campanha que iniciou no bairro 5 vai abranger todos os bairros para dar uma boa visão da cidade. Neste momento estamos a trabalhar de uma forma um pouco mais agressiva, mais abrangente nos nossos bairros. Nós temos de ser abrangentes a todos, nós prometemos trabalhar para todos, portanto todos os nossos bairros merecem a nossa atenção. Portanto, nesta parte desses nossos bairros mais periféricos, em que nós temos que usar este tipo de máquinas, estamos a trabalhar não só nesta parte de trabalharmos com equipamento, mas também na mobilização, na sensibilização, em criarmos alguns grupos que possam nos ajudar nos próprios bairros a sensibilizar a nossa população aonde é que deve meter o lixo, como é que deve meter o lixo. Porque podemos ver aqui neste sítio que foi colocado o lixo numa artéria secundária, portanto num sítio onde tinha um buraco, que também o buraco não devia existir, portanto temos que arranjar, temos que pôr saibro, mas portanto os lixos não podem andar nas ruas, portanto tem que estar também em contentores. Estamos à espera de mais contentores novos, mas nós temos que fazer alguma coisa. Por outro lado, Ferreira disse que a questão do lixo não pode ser vista somente como uma responsabilidade do município
e apela a todos os munícipes para uma melhor gestão e conservação do lixo nos bairros. Tem que partir desde todos para todos, principalmente das nossas crianças, que as nossas crianças podem até convencer também os seus pais de como é que devem fazer com o lixo, aonde é que devem colocar o lixo, porque o lixo tem que se entender que o lixo não é problema somente do Conselho Municipal, o lixo é um problema de nós todos. Se nós todos nos estivermos unidos, nós todos cuidarmos e tivermos um pensamento que é um problema nosso, de todos nós, vamos conseguir resolver este problema. Porque nós podemos ter equipamento, nós podemos pôr o contentor, mas se não houver ninguém que ponha o lixo dentro do contentor, se as pessoas tiverem um contentor, mas forem a pôr o lixo na rua a seguir, portanto, não temos a fazer nada. Portanto, eu gostei de limpeza do senhor presidente João Ferreira, desse nosso Vila de cidade. Antes, pessoas viram tentar de qualquer maneira, outros levam, deitam na estrada, assim, com essa cidade, assim, moda de andar assim, carros, a tirar lixo na estrada, assim, tão bom, assim. Nossa cidade vai continuar limpo. O lixo era muito? O lixo era muito mesmo. Cheirava muito, até não dá. Propagar mais doenças hídricas, mas muitas outras doenças, dentre outras. Isso periga muito mais a saúde pública no meio de população do bairro 5. Por uma parte, pode ser difícil por um tempo, né? Porque era algo não habitual, mas talvez com o tempo pode se habituar, né? Algumas pessoas mandam criança para deitar lixo e as crianças não conseguem atingir o condutor e a questão de deitar fora, talvez andar uma equipa para sempre estar a velar, como ou ter um horário para deitar o lixo e o pessoal do município passar a vigiar. Eu, como estando nesse bairro, eu farei o melhor para não tiver novamente o lixo, não continuar a deitar o lixo. Eu também posso dar apoio também para alguém, poder também tirar esse lixo mesmo, para ficar limpo. Com a minha palavra que eu dou também, faz parte. De salientar que, com a iniciativa, o município de Chimoio vai criar grupos em todos os bairros da cidade para a remoção, sensibilização de pessoas na conservação e gestão do lixo, para que Chimoio continue sendo a cidade mais limpa do país. E a Assembleia Provincial de Manica necessita de mais de 200 milhões de meticais para a construção de um edifício próprio. Atualmente, aquela instituição recorre a outras para o seu pleno funcionamento. Dados avançados durante a visita do secretário de Estado em Manica, Edson da Graça Macuacua, à Assembleia Provincial, onde manteve encontro de portas fechadas com a direção daquela instituição, depois de visitar o espaço pertencente à Assembleia Provincial, onde pretende-se construir o edifício caso exista luz verde, o secretário de Estado em Manica, Edson da Graça Macuacua, disse ser desafio do Estado e de todos criar as condições de modo que a Assembleia Provincial tenha instalações próprias. O que representa o Estado e o órgão que representa a população precisam de trabalhar de forma coordenada e articulada em alguns aspectos ligados ao desenvolvimento da província. Neste caso, com esta visita, ficamos sensibilizados sobre as difíceis condições em que funciona a nossa Assembleia Provincial, desde a falta de edifício próprio, a escassez de recursos e meios de trabalho, incluindo meios de transporte e também material mesmo de escritório, para trabalhos burocráticos e administrativos. Nós, como representação do Estado, assumimos os desafios da implantação, de edificação e de criação de condições da Assembleia Provincial, como também nossos desafios. Entretanto, a presidente da Assembleia Provincial de Manica, Rosita Lobrino, disse que, além do espaço existente, a instituição possui planta para edificação da infraestrutura orçada em mais de 200 milhões de meticais. Já temos um projeto aprovado. Nós nos inspiramos na planta da província da Zambésia. É uma planta linda, ambiciosa, que ela comporta todos os compartimentos. Não existe ainda algum investimento nisso, tendo em conta as equidades de quadra de fundos que a Assembleia Provincial vem encarando, mas todos os anos temos vindo
a programar, mas já não tivemos oportunidade de termos valores para começar, para iniciarmos com a obra. Como podem ver que o espaço é bom, é um lugar muito privilegiado, é um espaço de 100 por 100, é mais ou menos 1 hectare, que vai comportar um edifício e condigno para o funcionamento de uma Assembleia Provincial. De referir que o espaço que poderá futuramente ser erguida a infraestrutura da Assembleia Provincial de Manica localiza-se no bairro da Sualpo, frente à estrada N6, que dá entrada ao mercado Francisco Manhanga, vulgo 38. Apresentada a matriz do Comitê Intersetorial para Apoio e Desenvolvimento de Adolescentes e Jovens, com vista a regular o Decreto 48/2020 como o novo regime de funcionamento de inclusão de jovens e adolescentes nas políticas do governo da província de Manica. A apresentação ao público da matriz do Comitê Intersetorial para o Apoio e Desenvolvimento de Adolescente e Jovem, CIADAS, foi declarada pelo secretário de Estado, Edson Makwakwa, nos termos do Conselho Provincial de Serviço do Estado e Serviço Provincial de Justiça e Trabalho. De acordo com o secretário de Estado, Edson Makwakwa, a presente matriz vai permitir o ajuste do novo regime de funcionamento de políticas do governo para o início de trabalho de comissão instalada e articulação entre diferentes atores intervenientes no apoio aos adolescentes e jovens nos desenvolvimentos políticos na província de Manica. Constituir uma mais-valia na ação do governo, com vista a que a implementação das políticas e programas seja integrada, seja sistêmica, eficaz, eficiente e efetiva. Esta plataforma deve nos permitir uma abordagem articulada e coordenada sobre os grandes desafios que afetam o desenvolvimento dos adolescentes e jovens, com destaque para a pandemia do Covid-19. Makwakwa afirmou ainda que os jovens e adolescentes devem ser exemplares na busca de soluções no combate à Covid-19, uma vez que o país e a província resistem à terceira vaga da pandemia, sem deixar de lado a preocupação em relação ao terrorismo que semeia luto e dor no norte do país. A plataforma deve constituir-se também um instrumento valioso e eficaz de integração dos jovens e de vários intervenientes na busca de soluções locais para o enfrentamento do desafio da criação de mais emprego, racionalizando, maximizando o uso de recursos naturais que a província dispõe, transformando-os em riqueza que deve ser apropriada pelos jovens como atores ativos do processo de desenvolvimento. Comitê Intersetorial para o Apoio e Desenvolvimento de Adolescentes e Jovens, CIADAS, é uma plataforma que congrega várias atividades do setor da governação da província de Manica para o desenvolvimento político de adolescentes e jovens. Ponto final ao Jornal de Manica. Gratos pela atenção dispensada. Novo encontro fica marcado para uma próxima oportunidade. Até lá, fique bem.